Você está no Foresp Experience gravando para você entrevistas com conteúdos dos principais líderes da área pública, setor público, setorial e da iniciativa privada, trazendo para os 559 mil estabelecimentos do nosso setor no estado de São Paulo as últimas tendências e novidades e um panorama de tudo que está acontecendo para o seu conhecimento. Agora a gente vai bater um papo super importante com o Alan Lamenza, que é o diretor de Trade Marketing da maior indústria mundial de bebidas destiladas, a Diageo. Nós estamos aqui com o Alan. Muito obrigado, Alan, pela tua presença aqui conosco. É um prazer receber você aqui. Você tem história pra caramba para contar pra gente, a gente sabe disso. Mas eu queria começar com você, contando um pouco para o nosso público da Diageo, da empresa, a líder mundial de bebidas destiladas, um portfólio gigantesco, muitos anos no Brasil, muitos anos lá fora. Me dá um panorama, quando foi fundada a Diageo, quando chegou no Brasil, o tamanho do portfólio, fala um pouquinho dos números para a gente ficar aqui impressionados um pouco. Legal, com essa grandeza. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. Contando um pouco da Diageo, é uma empresa, como você falou, global. A gente está em mais de 180 países com todas as nossas marcas. São mais de 200 marcas que a gente tem no mundo inteiro. Normalmente as pessoas não conhecem Diageo pelo nome Diageo, mas sim pelas marcas, porque é o que a gente acaba investindo. Então são marcas como Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Old Par, White Horse. Então todas as categorias de destilados, as maiores marcas que a gente tem globalmente, Baileys, Guinness e assim por diante. Então, a gente tem marcas com mais de 200 anos, que é exemplo de Gordon's, exemplo de Guinness, Johnnie Walker e assim por diante. Mas apesar de ter marcas de mais de 200 anos, a empresa no Brasil é muito nova, é uma empresa super jovem. Por que isso? Porque as marcas foram se consolidando, eram empresas diferentes, e aí principalmente a junção de Guinness com outras marcas tornou a Diageo, que tem 25 anos no Brasil. Tem 25 anos no Brasil. Quantos anos de fundação global? Se a gente olha as marcas, mais de 200 anos. Mais de 200 anos. E a Diageo, ela nasce, como empresa Diageo, ela nasceu? Há cerca de 25 anos, é uma empresa inglesa. Então, sede inglesa. E aí, mas apesar de ser inglesa, mais de 180 países, começou lá com o John Walker e Alexander Walker há muito tempo, com uma jornada de importação, desbravação, de crescer no mundo inteiro. Então hoje mais de 180 países, mais de 200 marcas e muito mais conhecido pelas marcas do que pela empresa Diageo em si. As 200 marcas estão no Brasil? Nem todas as 200 marcas estão no Brasil, então a gente tem foco em algumas marcas específicas no Brasil. Comentei algumas das maiores. O carro-chefe é o Johnnie Walker? O carro-chefe é Johnnie Walker quando a gente olha em valor e é Smirnoff quando a gente olha em volume. Mas tem outras grandes marcas. A gente há mais ou menos 10 anos, por exemplo, comprou a Ipioca no Brasil também. Então no setor de cachaça aqui no Brasil a gente também é super relevante com a marca Ipioca, que tem uma concentração muito maior no Nordeste, no Ceará principalmente, mas que é uma marca super forte nacionalmente e que a Diageo compra há mais ou menos 10 anos aqui no Brasil. Então, em todas as categorias de destilados, a gente tem o líder de mercado. Então, Johnnie Walker em whisky, mas além disso tem Old Par, tem White Horse, tem Buchanan's e assim por diante. Em vodka é Smirnoff, em gin é Tanqueray, em RTD, que a gente chama que é uma categoria que está crescendo muito, que são os prontos para beber, o Ready to Drink, Smirnoff Ice, que foi uma categoria que a gente criou no Brasil há 10 anos atrás. Então, em todas as categorias de destilados, a gente tem um portfólio que é líder dentro da categoria. E esse é um desafio muito grande, né? Você manter essa liderança global no Brasil. A concorrência é enorme, logicamente. O Brasil é um país quente, diferente um pouco da Europa, né? Que talvez tenha a cultura do consumo do destilado um pouco maior do que aqui. Mas o brasileiro adora beber, adora o bar, por isso nós estamos aqui, né? Exato. Como é que é um pouco essa divisão
o share de distribuição da Diageo entre o food service e entre o distribuidor, entre os supermercados? O supermercado. Hoje o consumo, quando a gente olha da categoria e da Diageo, é parecido, é mais ou menos 50% no food service, meio a meio. Tá. E isso vem crescendo pro food service também, que vem ganhando relevância nos últimos anos. Certo. Então, desde a pandemia, que obviamente caiu um pouco essa representatividade, desde a pandemia, ano a ano, vem ganhando relevância e quase já passando os 50% de representatividade no consumo total. E a tendência é aumentar, você acha, mais no food service do que na distribuição? A tendência tem acontecido, cada vez mais as pessoas têm procurado experiências e tudo mais, então tem aumentado ano a ano e as categorias têm se desenvolvido dentro do food service. Então, a expectativa é de um desenvolvimento para os próximos anos ainda maior. O food service é formador de opinião para essas marcas? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha a construção de marca, ela passa, obviamente, por mídia, pelo digital e tudo mais, mas um grande ambiente de construção de marca é o food service. São os bares, os restaurantes, os hotéis, porque muitas vezes as pessoas não estão necessariamente dispostos a entrar em uma categoria pagando R$100 numa garrafa num supermercado. Mas elas estão dispostas a gastar R$20, R$30 num drink para entender, para degustar, para ter uma experiência diferente. Aí entrar na categoria, aprender sobre ela, ter conhecimento e aí sim gastar R$100 no supermercado. Então, construir a marca, construir rituais e trazer a experiência, fazer as pessoas conhecerem, experimentarem no food service é extremamente importante e é uma alavanca de construção de marca para a gente também. Olha só, quer dizer, na verdade, muitas vezes o empresário do nosso setor, né, o nosso setor é muito disperso, né, são muitas empresas e a grande maioria micro e pequenas empresas. Né, e muitas vezes esse empresário não tem noção ou não tem consciência da importância que ele tem nessa distribuição do produto de bebida, essa valorização que ele pode ter em cima do produto para uma grande indústria mundial como é a Diageo. Total, e a gente tem visto esse desenvolvimento, né? O que a gente brinca, assim como teve o boom da gastronomia lá atrás, e dentro do boom da gastronomia muito se falava de que o paladar não retrocede, né? A mesma coisa vale para os drinks. A gente vem experimentando nos últimos 10 anos um boom de coquetelaria que a gente saiu de simplesmente um mercado de cervejeiro para um mercado que fazia muita mistura simples, seja com refrigerante, seja com suco, para agora a gente ter um mercado que fala, a gente está no momento que a gente fala de um gin tônica, a gente fala de Fitzgerald, a gente fala de penicilin. A gente não poderia imaginar 10 anos atrás a gente falando de Fitzgerald, de penicilin, de gin tônica. Bartenders ficando famosos, os 50 melhores bares do mundo, tem muitos aqui no Brasil, né? Exatamente, então a gente vê esse boom, essa expansão, isso vem acontecendo por uma influência da indústria, claro, de desenvolvimento, de construção de marca, pelo desenvolvimento do consumidor, que o paladar vem evoluindo e vem querendo novas experiências, mas acho que boa parte também pelo entendimento do empresário de como essa categoria pode ser um benefício para o negócio deles. Claro. Porque é uma das categorias que traz maior rentabilidade para o negócio. É isso que eu queria entrar, quer dizer, você me contava dos programas que vocês têm de desenvolvimento do negócio, né? Ajudar o bar, o restaurante a trabalhar, o hotel a trabalhar o produto de uma maneira mais eficiente, mais rentável. Me fala um pouquinho disso. Exato, a gente criou um nome legalzinho, mas é um pouco do que a gente chama do Drinkonomics. Drinkonomics. Que é a economia do drink, é você entender o benefício, a economia, a rentabilidade e tal. Então é algo que a gente vem desenvolvendo junto aos bares e tendo inclusive os próprios bares como porta-vozes e divulgando um pouco disso, mas mostrando um pouco de como a rentabilidade pode ajudar no negócio como um todo. Então, vocês fazem esse treinamento? A gente faz esse treinamento, então a gente tem várias plataformas de capacitação
desde quem está entrando nesse setor e não tem emprego e tal, até a ponta que é essa capacitação para o empresário, para o dono do negócio, Perfeito. que é o que a gente chama de business of bars, do realmente entender o negócio do bar e entender como alavancar o negócio e a parte financeira do bar. Perfeito. Então, entender como que a rentabilidade do drink pode alavancar no negócio, como que, inclusive, a economia de muitas vezes reduzindo o preço do drink, que é muito alto, a margem final que você vai ganhar, às vezes, é muito maior, porque você vai ter um giro muito maior, que vai mais do que compensar isso. Entendi. Então, tem toda uma economia que a gente mostra essa rentabilidade, mostra como hoje as duas principais coisas que trazem rentabilidade para bares, restaurantes e assim por diante, que a gente vê é muito o drink e os petiscos. E os petiscos? São as duas maiores E que rentabilidades. uma coisa chama a outra. E uma coisa também chama a outra. Então essas duas coisas juntas têm um potencial de trazer a rentabilidade que muitas vezes parece pequeno, porque... Qual é essa proporção, em média, logicamente, do aumento de rentabilidade do prato comum, por exemplo, para o coquetel? Hoje o que a gente vê é que a rentabilidade é uma rentabilidade muito apertada do setor, né? A gente vê negócios girando em torno de 5%, então a operação tem que estar muito azeitada, né? E o que a gente vê é que quando se trabalha coquetéis, drinks, destilados, essa rentabilidade pode até dobrar no negócio. É o dobro da média o dobro da média do negócio e, se for muito mais focado, podendo inclusive triplicar o negócio. Claro. Então, quando a gente olha um drink, muitas vezes tem 200%, 300% de markup que pode ser colocado, explorado e tal. Então, é uma categoria que acaba ajudando muito nessa questão de rentabilidade, da conta fechar no final e de evoluir o negócio. Pela questão financeira, mas a gente vê também, assim como a gente vê como construção de marca, esse ambiente, para o negócio também acaba diferenciando, porque aqueles restaurantes, hotéis, bares que têm um trabalho diferenciado de coquetelaria, eles acabam trazendo um fluxo, tendo um trabalho muito diferenciado, maior. Tendo uma avaliação e um muito público mais qualificado, disposto a consumir mais. Isso. Então, trabalhando da forma correta, você consegue ter um financeiro melhor, evoluir o público, trazer um fluxo melhor e evoluindo essas coisas conjuntamente. Agora, Alan, um aspecto interessante, você falando aqui, eu estou aqui pensando o seguinte, vocês têm as principais marcas de destilados, né, e marcas de paixão, né? Tem gente que bebe uísque, só bebe o Johnny Black, ou o Red, ou qualquer outra coisa, a vodka, o gin, por exemplo, etc. Claro que vocês têm que ter um esforço de marca, o branding permanente, isso em todas as frentes aí de comunicação. Mas o grande negócio de vocês, a diferenciação mesmo, é justamente o serviço prestado ao estabelecimento. É o que vai diferenciar. Porque a propaganda você vai estar lá, deve ter um orçamento de publicidade em várias mídias enorme ali na empresa. Sim. O produto vai vender, os canais estão ali, você precisa fortalecer, mas para você realmente ter um diferencial é o serviço. Esses programas que vocês têm de serviço, capacitação, orientação, e fala um pouco dos demais para o trade, o nosso grande investimento e que a gente vê é muito de desenvolvimento da categoria. A gente não está preocupado com o próximo ano, a gente está preocupado com o desenvolvimento da categoria nos próximos 10 anos. Perfeito. E por isso o nosso foco com esse setor é de desenvolver, de fornecer serviços para que a gente conjuntamente vá crescendo, não no próximo ano, mas nos próximos 10 anos. Perfeito. Para isso a gente tem alguns programas de mercado que a gente explora, que a gente oferece para fazer esse desenvolvimento. Certo. Um que a gente comentou é essa consultoria financeira de entendimento do negócio e tal, que tem toda uma plataforma que é o Diageo Bar Academy. Diageo Bar Academy, que é uma academia, um treinamento que vai desde o empresário, do dono do negócio, até o garçom. Para a gente capacitar todo o setor efetivamente, ter garçons que sabem falar sobre a categoria, sabem abordar, sabem oferecer, sabem trazer os benefícios e tudo mais. E o dono do bar entendendo também
como fazer essa parte financeira, como oferecer, qual é a estrutura que precisa, qual é a estrutura financeira e tudo mais. Então tem toda essa parte de capacitação que é esse Diageo Bar Academy. Ok. Antes disso, inclusive, a gente tem uma plataforma de capacitação de pessoas que estão entrando no setor, que é o Learning for Life. Então, que é uma plataforma para capacitar pessoas que não necessariamente têm emprego atualmente. A gente não necessariamente capacita para bar e restaurante, é uma capacitação para hospitalidade no geral. Para hospitalidade no geral. Isso, e que a gente capacita mais do que 30 mil pessoas por ano e coloca, dá emprego e coloca para o mercado disponível essa mão de obra qualificada com o nosso treinamento. Nos conceitos da hospitalidade. Nos conceitos da hospitalidade. Aí o treinamento não é sobre drinks e destilados especificamente, mas sobre hospitalidade no geral. E aí tem diversos capítulos esse programa, que ao final eles saem com certificado do programa e disponível para o mercado, e que a gente tenta ajudar, inclusive, a conectar os empresários, o setor a esse público, para garantir que a gente entrega uma mão de obra qualificada, e para a mão de obra a gente garante um emprego e a sustentabilidade disso. Então, pera lá, você tem o Drinkonomics, que fala sobre a rentabilidade do produto, né? Você tem o Bar Academy para você, gestor do negócio, quer dizer, a gestão de todo o negócio de bar. Você tem o Learning for Life, que é justamente para capacitar a mão de obra nos conceitos da hospitalidade, para colocar isso no mercado. E aí, além disso, a gente tem programas de ajudar com coisas mais do dia a dia. Então, desde menu, então a gente tem uma plataforma para ajudar no desenvolvimento do cardápio, do menu, formatação, gerenciamento de como colocar do menu geral ou do menu de bar? De bar, de restaurante, do setor. Então, quem tem cardápio, menu, a gente tem um programa de consultoria, de produção de menu, para ver a melhor forma de expor, as melhores imagens, precificação, descrição. Porque a gente sabe que para o bar, para o restaurante, assim como no supermercado a gôndola é importante, o menu tudo. A gôndola é tudo. Então, ter a precificação correta, você começar com a categoria correta e de maior rentabilidade no cardápio é importante. Você ter a descrição e imagens, que ao bater o olho a pessoa sinta sede, fome de consumir aquilo, é importante. Então tem uma plataforma de menu para explorar todos esses pontos. O que é a primeira categoria, qual que é a melhor descrição, qual que é a melhor imagem, qual que é a melhor precificação. Então tem uma plataforma para ajudar com o menu. E tem uma plataforma, além de capacitar os garçons, a brigada e tudo mais, para incentivar e continuar fazendo eles oferecerem os produtos para venda, que a gente coloca incentivo, a gente remunera, porque vai ajudar tanto o garçom, ganhando uma remuneração adicional, quanto o empresário, o dono do negócio, que vai estimular, incentivar categorias de alta rentabilidade para o negócio dele. E aí, fora isso, a gente tem materiais, copos que ajudam a converter e tudo mais, que também é um outro programa que a gente faz. Então, a gente tem materiais para ajudar a trazer a experiência, a elevar o bar. A gente tem a parte de menu, a gente tem o incentivo de brigada, toda a parte do Learning for Life trazendo mão de obra e capacitação para os bares e toda a parte de Drinkonomics, de economia, a parte financeira para os bares. Quer dizer, a gente não sabe, né? Vocês não sabiam, muitos já sabem porque estão lá atrás, mas no dia a dia você acaba muitas vezes perdendo essa oportunidade de poder ter contato com uma empresa como a Diageo, que está preocupada em melhorar o teu negócio, porque logicamente se melhorar o seu negócio, vai melhorar o negócio da Diageo. Então, ficar atento a isso, procurar a Diageo para esse tipo de programa de gestão. Agora, um outro assunto que eu acho que é importante, só para dar uma pincelada aqui na questão também de sustentabilidade de todo esse processo. Um episódio triste que nós tivemos, estamos falando de coisas boas aqui, mas um episódio triste no ano passado, a questão do metanol, da crise do metanol, que nós como federação, o setor de distribuição, o setor de produção, todos nós sentamos à mesma mesa, né, para justamente tentar entender um pouco isso e ajudar os governos e a debelar essa questão. Fomos muito bem sucedidos na crise emergencial, mas a gente sabe que o problema
de pirataria ou de desvios, ele é estrutural, é muito grave no país. Não vou entrar nesse assunto especificamente, mas uma das questões que foi muito falada era da logística reversa, de vasilhames e tudo mais. Como é que a Diageo, na sustentabilidade, que envolve também essa questão, se posiciona? Como é que é o trabalho de vocês nessa área da sustentabilidade geral? Eu exemplifiquei com essa crise do metanol porque está conectado, está dentro do mesmo assunto. Infelizmente tivemos esse episódio que acho que o setor inteiro se prejudicou por pessoas falsificando o produto. Passamos por isso, acho que já estamos em outro momento, retomando o crescimento, o consumo e tudo mais. E acho que a gente olha para esse episódio de como tornar mais sustentável. Acho que foi a provocação que a gente fez, que vocês fizeram junto ao governo, para garantir que a gente, desse episódio triste, tire coisas estruturais, mudanças estruturais e sustentáveis para o setor. Então tem diversas iniciativas que a gente, como Diageo, colocou no mercado e continua colocando, e vamos ter mais novidades aí nos próximos meses. Uma das coisas que a gente já tinha antes e a gente vem fortalecendo, reforçou e quer continuar reforçando é o projeto que a gente tem do Glass is Good, que é um projeto de destruição, de logística reversa, que a gente ainda tem muito potencial de expansão do projeto. Não é um projeto tão disseminado quanto a gente gostaria, mas que é uma das iniciativas que a gente tem para garantir ou a destruição dos vasilhames. Que é um projeto de coleta dos vasilhames. De coleta dos vasilhames e ter essa coleta para essa logística, para essa reciclagem. Para reciclagem e tudo mais. Então, tem isso e tem cada vez mais a gente fortalecendo também os distribuidores homologados que a gente tem. Porque eles também têm iniciado um processo de logística reversa, de recolha, de orientação da cadeia, destruição. Né? E tendo a homologação dessa cadeia, a gente garante que nada escapa desse tipo de coisa de falsificação, de chegar a alguma coisa. Então, acho que essa sustentabilidade, cada vez mais fortalecer a cadeia inteira, o setor inteiro e esses homologados, é extremamente relevante. Porque aí a gente tem parceiros no Brasil inteiro que são parceiros que a gente confia, que a gente trabalha diretamente, que a gente tem a lista disponível no nosso site, no Debar, para todo mundo ter visibilidade, que são esses parceiros que a gente trabalha consistentemente. Então, tem o Glass is Good, que a gente vem expandindo, tem algumas outras iniciativas, uma grande orientação que a gente sempre passa é da destruição do vasilhame, porque esse é um grande problema que a gente tem dentro da falsificação. E esse trabalho com homologados, que é extremamente importante, comprar dos homologados, ter a garantia de que a origem vem desses homologados, porque sendo dos homologados a gente tem a garantia que vem da Diageo diretamente também. Que é trabalhar pela legalidade, que é o que a gente precisa nesse país. Né? Exatamente. Muito legal. Prazer ter você aqui conosco, Alan. A casa está aberta para a gente ter mais bate-papo, mergulhar de maneira mais vertical nesses assuntos todos. Deixa um abraço aqui para o André Miller, nosso colega lá, que dividiu a mesa conosco no ano passado, em todas essas discussões. Muito legal. Uma última mensagem aí para o empreendedor, o cara que está entrando no mercado, quer montar o seu bar, o que ele tem que fazer? Boa. Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite. Acho que a Diageo está 100% aberta e aí, como eu comentei, a gente quer desenvolver essa categoria no Brasil. Então, a gente não está pensando no desenvolvimento do próximo ano, a gente vem fazendo essa construção nos últimos 10 anos, vamos continuar pelos próximos 10 anos. Tem diversos programas e iniciativas para, de alguma forma, a gente ajudar vocês nesse desenvolvimento. Então, contem com o time da Diageo, contem com os distribuidores homologados nesse desenvolvimento. Entrem no diageobaracademy.com.br, que tem uma plataforma super robusta lá já para começar esses treinamentos, essas iniciativas. E quanto mais a gente estiver próximo, mais a gente vai desenvolver a categoria. Tenho certeza que explorando a categoria, vocês vão ter uma rentabilidade, um negócio cada vez mais sustentável para vocês, trazer uma experiência melhor, é o desenvolvimento que a gente quer para essa categoria. Essa experiência para o consumidor cada vez mais elevada e essa rentabilidade cada vez maior para o negócio de vocês. Então, contem com a Diageo nesse desenvolvimento. É isso aí, muito obrigado, Alan. Uma mensagem final de um fera do segmento, do setor. Muito obrigado, Alan, pela presença. E a gente volta com mais papo interessante para vocês aqui no Foresp Experience.